Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro perto de fechar a preparação para o duelo diante da equipe do Mirassol. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Quem que é o favorito para jogar na lateral direita na segunda-feira diante da equipe do Mirassol? A busca por reforços, domingo de decisão para o time feminino. Tudo isso você confere a partir de agora, Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Começando com a decisão neste domingo, hein? Cruzeiro e Red Bull Bragantino, o jogo pela manhã no Independência, com um bom público. Mais de 5.000 torcedores são aguardados neste duelo do Cruzeiro. O time feminino buscando vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro A1. O Cruzeiro empatou a partida de ida, 0-0 com o Red Bull Bragantino, e o jogo neste domingo, então, às 10h30 da manhã, com transmissão da TV. E aí o torcedor, claro, que puder comparecer ao Independência, o apoio é muito importante para o time feminino do Cruzeiro buscar esta classificação. O profissional masculino treinou hoje e fecha a preparação na tarde deste domingo. Depois o Cruzeiro segue de voo fretado para Mirassol. O jogo na segunda-feira, fechando a rodada às 8 horas da noite. O Cruzeiro, que jogou diante do Palmeiras na sexta-feira, jogadores retornaram. E neste domingo vamos ver se eles estarão à disposição aí do profissional, incluindo o zagueiro Bruno Alves. Por quê? O Cruzeiro tem uma possibilidade real de Jonathan Jesus começar ali como um lateral direito ou um terceiro zagueiro. Aí tem que ver qual que é a ideia do técnico Leonardo Jardim. Mas sem o William e sem Fagner, o Jonathan Jesus é o favorito para jogar na função. Com isso, tendo o Fabrício Bruno, Vidalba e o Jonathan começando, apenas o Gamarra ficaria de opção para a zaga. E aí tem uma possibilidade do Bruno Alves ser acionado para este compromisso diante da equipe do Mirassol e talvez até de passar a frequentar o profissional, o zagueiro que, repito, foi muito bem recomendado pelos amistosos que fez com a seleção brasileira sub-20 no Paraguai. O Brasil venceu a seleção paraguaia por 2 vezes. O Bruno Alves foi titular nos 2 jogos, inclusive marcou gol em um destes amistosos. Então vamos aguardar a confirmação depois do treinamento da tarde deste domingo. O técnico Leonardo Jardim, que tem dúvidas aí no meio campo, porque não tem Romero, não tem Christian. Para a vaga do Kaique joga o Cauã Prats. Para a vaga de Romero e Christian, ele tem as opções de Matheus Henrique, Eduardo e até mesmo Wallace. O restante do time não deve ter nenhum problema, nenhuma alteração. Cássio, Fabrício e Vidalba na dupla de zaga. O Lucas Silva é titular no meio campo. Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Aí fica a questão. O Jonathan joga como um lateral? Na outra, o Cauã. Lucas Silva com quem? Com Eduardo e com Wallace. Ou com Wallace, melhor dizendo. Eduardo como volante e Matheus Henrique na do Christian. Ou o Eduardo do Christian e o Wallace tendo uma chance de começar depois de muito tempo, até porque o Matheus Henrique não inicia uma partida desde aquele dia 9 de abril, o duelo diante do Muxuquiruna. Então, isso o Leonardo Jardim vai definir neste último treinamento na tarde deste domingo, na Toca da Raposa 2, e depois vamos acompanhar como será a chegada do Cruzeiro lá em São José do Rio Preto. O Cruzeiro vai de voo fretado até São José do Rio Preto, fica pertinho de Mirassol. A hospedagem do Cruzeiro será em São José do Rio Preto e o jogo, então, na segunda-feira. Sobre reforços, Luiz Sinisterra, a próxima atualização que a gente vai trazer é só o dia que ele chegar a Belo Horizonte para finalizar os exames médicos, assinar contrato e ser anunciado como jogador do Cruzeiro. E aí é aguardar quem o Cruzeiro vai ter como outra opção para o setor ofensivo. Já comentamos sobre isso aqui
muito nome sendo oferecido, e aí é aguardar quem vai avançar, né? Porque se formos falar aí de nomes sendo oferecidos o tempo todo, a gente vai passar uma grande lista e aí começa aquele monte de especulação. Mas é fato que, além do Sinisterra, o Cruzeiro vai buscar mais um atacante. Chegando com as informações do Cruzeiro, o time que hoje fez mais um trabalho na parte da manhã, foi o penúltimo treino, pensando no jogo contra o Mirassol, segunda-feira, às 8 horas da noite, lá em Mirassol, duelo válido pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem o treino na parte da tarde, depois seguido de viagem rumo a São José do Rio Preto, onde o Cruzeiro vai ficar concentrado para essa partida. E aí, as possibilidades de time, vamos colocar aqui mais uma vez na Itatiaia. Na direita não tem o William, não tem o Fagner. O William, esse problema aí, essa lesão, que poderia acontecer caso não parasse, né? Chegou no limite. O Fagner teve a fratura na fíbula da perna direita. Então, uma possibilidade do Jonathan Jesus jogar de maneira improvisada. E aí a zaga tendo o Fabrício Bruno, com a presença do Vidalba, e o Cauã Prates na esquerda, já que o Kaique tá fora, também suspenso. No meio-campo, sem o Lucas Romero. Vou colocar o Wallace e Eduardo buscando uma vaga na equipe, com o Lucas Silva, e aí não tem o Christian. O Christian cumpre suspensão. Será que ele vai com o Eduardo ou será que ele vai com o Matheus Henrique? Vou colocar o Eduardo mais uma vez no time como uma ideia, como uma possibilidade. Na frente o Pereira, o Matheus Pereira MP10. Na frente ainda Wanderson e o Caio Jorge para começar essa partida contra o Mirassol. Não vejo o Gabigol começando o jogo não. Opção no banco de reservas para esse duelo, para essa partida. É importante, o Cruzeiro quer fortalecer até essa marca dele fora de casa, né? O Cruzeiro até agora como visitante vem de 9 jogos com 6 vitórias e 3 empates fora de casa. Quer manter essa pegada no duelo contra o Mirassol, sabendo as dificuldades da equipe que ele vai enfrentar. Deixa eu trazer um recado para você que acompanha aqui o Bastidores. Eu vou falar, sabe da onde? Eu vou falar da Visamundo, sabe por quê? A Visamundo é a oportunidade para você tirar seu visto com tranquilidade, com a melhor equipe, 319-8488-5501, 98488-5501. Pensando na sua comodidade, atendimento mais ágil, para você que conhece como é difícil, né, tirar um visto, a Visamundo vai te ajudar no 98488-5501. São mais de 420 mil clientes atendidos. Tem escritório em Belo Horizonte, tem escritório em Juiz de Fora. O importante é você escolher a Visamundo para tirar seu visto para qualquer lugar que você for viajar e necessite do visto consular. Eu falei Visamundo. Pedro Abílio, então essa é a situação do Cruzeiro. A montagem do time celeste com 4 ausências importantes para segunda-feira. Boa, Panci, 8 horas e 13 minutos, virando agora para 8 e 14. Ô, Ale, sobre a lateral direita do Cruzeiro. Com a fratura do Fagner e a informação, há pouco mais de uma semana, de que o Cruzeiro não iria ao mercado para repor, a gente imaginava que pudesse acontecer o momento de improvisação. Parece que esse momento chegou, viu, Ale? O Jonathan Jesus, inclusive, já jogou na lateral direita. Não foi bem, essa é uma verdade, né? Mas me parece a opção mais viável, né? Porque o Marquinhos talvez fosse uma outra alternativa. Jogou por esse setor com o Fernando Diniz, mas eu acho que, principalmente por um confronto complicado como é esse contra o Mirassol, não me parece o ideal, né? Então o Jonathan Jesus terá mais uma oportunidade por aquele setor. Ele que quando entrou na zaga foi bem, então talvez ali com funções, certamente com funções mais defensivas, né? Ficando um pouquinho mais ali na última linha, deve ter uma oportunidade e isso até possibilita um pouco mais de liberdade pro Cauã Prates, né? Pelo lado esquerdo, apoiar um pouco mais, visitar mais um pouco o campo ofensivo, já que o Jonathan Jesus não tem essa característica de subir. Você tem alguma preferência entre ele ou o Lucas Romero, improvisados ali na direita? O Jonathan Jesus é um jogador mais durão, assim, né? Mais zagueirão, né? O Lucas Romero, se tivesse disponível, seria uma alternativa mais viável, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Léo Jardim tá um bom tempo para treinar a sua equipe pela primeira vez, né? Depois da parada pro Mundial. E tá vendo todas as situações, porque são várias mudanças, né? Como o Pansieri disse, tem a lateral direita, tem a lateral esquerda, tem a volância, tem o Mateuzinho que deve entrar no lugar do Cristo. Acha até que o Mateuzinho entra nesse time para não sair mais, porque é muito bom jogador. Agora, realmente, o adversário é complicado. Uma derrota só nas últimas 10 rodadas. E essa derrota foi pro Flamengo no Maracanã por 2-1, com o Mirassol em cima na reta final do jogo, né? Então, é um time que, principalmente como mandante, como não perdeu ainda em casa. Se pegar as últimas 5 partidas diante da torcida, o Mirassol tem 4 vitórias e um empate. Então, sem dúvida alguma que não é uma tarefa simples, mas o Cruzeiro pode se dar bem sim no interior de São Paulo. Te surpreende, Ali, essa primeira participação do Mirassol no Campeonato Brasileiro da Série A? Um primeiro turno quase impecável que o Mirassol fez, tendo em vista as expectativas que a gente tinha quando o campeonato se iniciou. E a partir de agora é um outro torneio, uma outra competição, né? Um Mirassol que antes, em tese, se brigaria para não cair, agora tá mais estável e briga para jogar uma competição sul-americana, né? Com 28 pontos, nesse momento na 6ª colocação, muito distante da zona do rebaixamento. Agora, tem alguns aspectos que
são muito favoráveis ao Mirassol. Primeiro, a estrutura que foi montada no interior de São Paulo, uma estrutura de primeiro nível, né, com um trabalho de recuperação à disposição dos atletas, o centro de treinamento que é muito, muito, muito bom. Você tem um trabalho, uma estrutura muito profissional. O Paulinho, ex-jogador do Corinthians, do Barcelona, que jogou na China, é um coordenador de lá, né? Então eu acho que essa estrutura faz diferença sim. E um outro aspecto que é muito distante dos times da Série A do Campeonato Brasileiro é que o Mirassol não jogou nem a Copa do Brasil, né? Ele não jogou Campeonato Sul-Americano nenhum, nem Libertadores, nem a Sula. E como o jogo cada vez é mais físico e tático, né? O Mirassol sempre teve mais tempo para treinar, para se recuperar. E isso acaba fazendo uma diferença para que o Mirassol fique ali entre os primeiros colocados. O Alê citou esse retrospecto aí do Mirassol. É o 5º melhor mandante do Campeonato Brasileiro e tem 7 vitórias nos jogos que fez até agora no campeonato. Ao todo, é realmente uma campanha impressionante do 6º colocado do Campeonato Nacional até o momento. Agora, 8h18, o Alê também falou do Matheus Henrique, hein? O Mateuzinho pode ser titular e será, né, que entra realmente para tomar posição, para voltar a ser aquele titular absoluto. Afinal de contas, tem muita gente que destacava, né? Era o melhor jogador do time do Cruzeiro na temporada até o momento da lesão. Me conta Emerson Pansieri aqui no Bastidores, confirmando 8h18. Situação do Matheus Henrique para o jogo de segunda-feira. É uma das possibilidades. Eu falava desse meio-campo do Cruzeiro, que eu coloquei uma dúvida de Eduardo e Matheus Henrique. É que o Matheus Henrique pode voltar a ser titular depois de 4 meses. Ele se recuperou totalmente de uma grave lesão que ele teve no joelho, menisco, né? Então, passa por cirurgia e se recupera, faz ali o período de preparação física após todo o trabalho que é realizado pelo Departamento Médico do Cruzeiro. E ele, quem sabe, sendo escalado como titular na equipe celeste, já que tem o Lucas Romero fora, tem o Christian fora, jogadores do meio-campo. Talvez ele colocaria o Eduardo para fazer essa função do Lucas Romero. E aí teria uma chance para o Mateuzinho, para o Matheus Henrique. Vamos esperar. É uma possibilidade importante nessa equipe celeste. Jogador que tem algumas partidas entrando. Nos últimos jogos ele vem participando. Ele vem demonstrando que está recuperado e agora é buscar o ritmo de jogo. Ele fez o duelo contra a equipe do Ceará. Ele entrou naquele jogo que o Cruzeiro perdeu para o Ceará por 2-1. Ele entrou também na vitória para cima do Botafogo 2-0. Participou também daquele jogo contra o CRB 2-0. Entrou no duelo contra o Santos que o Cruzeiro perdeu no último domingo em casa. É um atleta que agora está readquirindo esse ritmo de jogo que é tão importante nesse futebol intenso que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, né, Abílio? Com certeza, sem qualquer tipo de dúvidas. Afinal de contas, tinha excelentes números, não só em termos de participações, não, né? Mas é um jogador muito importante nos momentos sem bola, né, do time do Cruzeiro também, e é por essa versatilidade que ele vinha sendo considerado um dos melhores jogadores da temporada. Você falou aí sobre esse retorno, Alê. Você acha que o Cruzeiro mudou muito sem o Matheus Henrique nesse período da lesão? O jeito de jogar mudou muito? Tem alguma coisa em que ele vai ter algum tipo de dificuldade de se adaptar ou é voltar ao mesmo esquema que estava acontecendo? Em princípio, né, ele meio que vai enfrentar uma concorrência de Lucas Romero e Lucas Silva que estão voando, né? Tem um entrosamento impressionante, aliás, desde a volta do Lucas Silva, que a gente percebe que quando ele joga junto com o Lucas Romero, os dois crescem muito, evoluem muito. Foram vários os treinadores, acho que todos até, que tentaram desfazer essa dupla, né? Colocando principalmente o Lucas Silva no banco. Mas a verdade é que eles rendem muito quando são os titulares. E hoje eles são titulares e eu não vejo muita condição de você mexer nisso. Agora você tem o Christian, você tem o Wanderson, que cumprem funções táticas muito importantes, mas que tecnicamente, para mim, são inferiores ao Mateuzinho. Você falou do desempenho dele antes da lesão, né? O Mateuzinho, para mim, desde a sua chegada, é o jogador mais regular do Cruzeiro. Você vai falar assim, mas é o melhor? O melhor não é. O mais decisivo? Não é. Mas eu acho que o mais regular, o Mateuzinho, junto com o Caio Jorge, verdade seja dita, foi talvez os dois únicos que jogaram bem, até com o Fernando Diniz. Mas realmente o Mateuzinho, para mim, é um cara titular desse time. E aí vai ter que fazer uma adaptação. Por exemplo, ele pode jogar como um terceiro homem de meio campo, e aí o Matheus Pereira ser deslocado pro lado, né? Pode ser uma possibilidade. Ou ele pode fazer esse lado de campo na função do próprio Christian. Porque o Christian também é um jogador de meio campo, né? Também é um jogador que foi adaptado ali para fechar o setor direito. Então o Mateuzinho pode entrar ali, pode encaixar ali. E eu acho que ele agrega muito tecnicamente. Então, claro que tá voltando, ele vai reencontrar o seu melhor ritmo, né? Vai ganhando minutagem aos poucos. Mas se ele tiver 100% em todos os níveis, né, taticamente, fisicamente, para mim, tecnicamente, ele é titular e um jogador muito importante para essa equipe. É um grande reforço do Cruzeiro para esse segundo semestre. Torcedora do Cruzeiro, peço licença, não sai daí não que o Pansieri vai atualizar a gente sobre mercado já, hein? Segunda-feira, Mirassol e Cruzeiro com o Piquetito Oswaldo Reis aqui na Itatiaia. Olha só, o São Paulo empatou.
47 minutos do segundo tempo. Mike fez o gol, 2 pro Sport, 2 também pro São Paulo. Tá pegando fogo o Brasileirão. Vitória tava ganhando de 2-0 do Juventude, mas o Juventude também já diminuiu. 36 minutos no segundo tempo, o Igor Formiga fez o gol do Ju. 2 pro Vitória, 1 pro Juventude. Repetindo, confirmando então, o Sport tava ganhando do São Paulo por 2-0, mas o jogo já está empatado no placar de 2-2. Já o encerramento dessas partidas e o início também de Corinthians e Bahia. 8 horas e 23 minutos. O Pansieri, conta pra gente o que você conseguiu apurar aí dessa negociação envolvendo o Sinisterra, o atacante do Bournemouth. Teve algum avanço nesse negócio aí? Vai fechar ou não vai, hein, Pansieri? O que eu posso falar, Pedro Abílio, é aquilo que nós estamos acompanhando. O Cruzeiro permanece em silêncio em relação a essa negociação, não fala que está fechado, que o jogador vai ser do elenco celeste a partir de agora, porque tem aquele cuidado, né? Tem aquela precaução que é importante numa negociação desse tamanho. Sinisterra, jogador de 26 anos, o que sabemos também é que vários times entraram no meio do caminho querendo a contratação desse atleta desde quando saiu a notícia que ele poderia ser jogador do Cruzeiro. É jogador de beirada, 26 anos, seleção colombiana, atleta do Bournemouth da Inglaterra, disputando Premier League, pode vir por empréstimo, mas não joga há muito tempo. Cruzeiro não vai dar essa bobeira, né? O Cruzeiro vai fazer todos os exames, já está recebendo também alguns exames do jogador para ter a análise, né? Dr. Sérgio Campolina, os outros profissionais do Cruzeiro, João Marotoni, todo mundo trabalha integrado nessa área de saúde do Cruzeiro para ter o melhor do atleta dentro de campo e para ter um atleta que possa jogar e ajudar o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de fato desse jogador, não tem um elenco extenso, então é aquela ficha apostada em um atleta que está para chegar em Belo Horizonte para também ser anunciado como reforço do Cruzeiro. Pedro. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Rua Jaceguai, no Prado. O Paulo Roberto e toda a equipe do Sindeac tá lá te esperando, hein? Sindicato que é a cara do trabalhador. 8 horas e 25 minutos. Eu quero mandar um abraço aqui pro José Evangelista. Ele tá falando aqui, por favor, lembrem do meu Atletique. Vamos falar já do jogo do Atletique. Nessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tem o Tombense na Série C também, tentando evitar um rebaixamento antecipado. Quero mandar um abraço ao Luiz de Melo, que está lá no Distrito Federal, tá em Brasília, acompanhando a gente. O Ederson mandou aqui que ele tá lá em Carmo do Cajuru. Então, pressupõe que ele não esteja na Turquia ou em Manchester, onde o goleiro está em ponte aérea. Um abraço também para o Marcelo Melo, que está aqui no Itatiaia Esporte. Deixa o like aí, hein? Você que está participando com a gente nesta noite. Que novela tem virado as negociações do Cruzeiro, mas acho, Ale, você é o comentarista aqui nesse programa, nesta mesa. Muito obrigado. Tem a ver com a cautela que o Cruzeiro tem financeira em relação a pensamento, o tipo de investimento que o Cruzeiro vai fazer nessa janela, não? Na verdade, o Pedro, né, que é o dono do clube, ele deu algumas entrevistas falando do susto que ele levou com os valores praticados no futebol, né? E o Alexandre Matos, que foi uma opção dele, Pedrinho, né? Não costuma economizar não, né, Pedrão? Ele não tem, sabe? Ele vai e pratica realmente as contratações. Eu acho que você pode aceitar. Eu acho que as contratações, de modo geral, foram bem feitas, né? O próprio Wallace, que ainda não jogou, não vingou, né? Inclusive é dúvida para ver se é titular amanhã, mesmo com o Romero suspenso, fica essa questão, se ele vai colocar o Lucas Silva de primeiro e o Eduardo de segundo e tal, mas o Wallace era um cara que eu traria. A questão para mim não é nem de nomes, a questão é de valores envolvidos nessas negociações, e isso realmente impressionou muito o dono do clube, que a partir da mudança, né, com a saída do Alexandre Matos, adotou uma postura muito mais cautelosa, de estudar muito para trazer um novo jogador, além do que o time melhorou muito, né? O time evoluiu, então algumas opções que o Léo Jardim, em princípio, não enxergava, passaram a ser realidade. Por exemplo, o Cauã Prats mesmo, que vai jogar na segunda-feira, era um cara que estava ali no sub-20, ainda muito jovem, é verdade, mas acabou se tornando uma grande opção. Ele que colocou o Christian para jogar e criou essa boa alternativa, né? Você tem um banco de reservas que, para mim, nem é tão deficiente assim quanto muitas vezes ele mesmo, né? O Léo Jardim sugere, né? Quando faz alterações mais para a parte final do jogo ou nos acréscimos. Mas você tem hoje no banco, se você considerar a equipe titular do Cruzeiro, você tem Mateuzinho, você tem Gabigol, você tem Marquinhos, eu falei do Cauã Prats, né? Você tem o Eduardo. Então, são boas alternativas. Tudo isso fizeram com que o Cruzeiro não tivesse muita pressa ou precipitação para trazer novos nomes. Evidentemente que a prioridade são esses jogadores de lado de campo.